Notícia bastante triste agora aqui. Faleceu o Zagallo. Né? Zagallo, Mário Jorge Lobo Zagallo, um dos caras mais vitoriosos e históricos do nosso futebol. Já estava passando por momentos difíceis, acaba de falecer aqui no Rio de Janeiro. A gente vai para um intervalo e já vamos trazer outros detalhes da morte de um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Já depois do intervalo. 00:20, estamos de volta com troca de passes desta sexta-feira. Informamos agora há pouco aqui, antes do intervalo, a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo. O velho Lobo faleceu aos 92 anos, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. A morte foi informada pelo perfil oficial do Zagallo, né, no Instagram, uma das redes sociais. E tá aí, ó. É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial, Mário Jorge Lobo Zagallo. Pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano, ídolo gigante, um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Patriota acho que é uma palavra que define bem, né? Porque o Zagallo é o maior apaixonado pela camisa da seleção brasileira que eu tive o prazer de conhecer. Ele sempre falou com muito orgulho da passagem dele longuíssima pela seleção brasileira. Primeiro como jogador, né, campeão da Copa do Mundo de 58 na Suécia, o primeiro título do Brasil. O Zagallo era jogador, né, era o ponta esquerda daquele time. Depois, em 62, ele também é campeão do mundo como jogador ainda. É o técnico da seleção mais famosa da história, a seleção de 70, a seleção de Pelé, Rivelino, Tostão, Jairzinho, Clodoaldo. O Zagallo foi aquele cara que colocou todos aqueles camisas 10 para jogarem juntos, né, e formarem aquele time que entrou para a história. Em 94, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, no Tetra, o Zagallo era o coordenador técnico, né, um auxiliar ali do Carlos Alberto Parreira. Ele ainda teve na Copa da França como treinador, quando o Brasil perdeu a decisão, chegou a mais uma decisão e perdeu por 3-0 para a França na final. Foi campeão de Copa das Confederações. Enfim, se a gente começar a falar aqui dos títulos do Zagallo, a gente não para mais. Alex, você chegou a ter contato com o Zagallo ainda como jogador, não? Não, de trabalhar assim no dia a dia eu não tive essa felicidade. Tive felicidade de conhecê-lo, sim, pessoalmente, trocar algumas vezes e dá para perceber essa energia pura. E o tamanho dele, Felipe, não é só um dos grandes, ele é um dos grandes personagens do futebol brasileiro e mundial. Porque acho que é o único tetracampeão mundial em Copas do Mundo dessa maneira. Mas como pessoa também, ele deixa um legado realmente importante. Obviamente, nossos sentimentos para a família, mas que ele descanse em paz, porque essa passagem pela vida a gente nunca sabe se é mais longa ou se é mais curta. Importante é o que a gente deixa. E ele deixou coisas gigantescas que tem que ser, e se foi mais ou menos merecido, acho que ele teve pouco reconhecimento por tudo isso que ele é e significa. Mas para muitas pessoas ele tem. E acho que é isso que acho que deve confortar todos nós e todos os familiares e amigos. E o Zagallo recebeu também a maior honraria que é dada pela FIFA, né? Que é a Ordem do Mérito. O Zagallo recebeu essa honraria em 1992, né? Um cara que também foi reconhecido por toda a sua história no futebol pela Confederação Mundial de Futebol, né? A FIFA, Federação Internacional de Futebol. É um cara que dirigiu muitos clubes, né? E entrou para a história de muitos clubes. Ele dirigiu Flamengo, Botafogo, Fluminense, Bangu, Portuguesa, dirigiu fora do Brasil, Emirados Árabes, Kuwait. Uma história longuíssima, né? Mas nada é mais simbólico do que falar sobre Zagallo, sobre o amor que ele tinha pela seleção brasileira, né, Jéssica? É exatamente isso. Quando a gente pensa no Zagallo, a gente lembra da camisa da seleção. Me vem à mente a camisa amarelinha da seleção, porque é um cara que ele marcou o nosso futebol por conta disso, né? A paixão dele pelo futebol e também pela seleção brasileira, a maneira como ele se dedicava, sempre com uma personalidade forte, falando coisas importantes para o nosso futebol. É uma pena que ele tenha partido, que Deus conforte o coração dos familiares, né? E tenha o Zagallo perto dele nesse momento, mas é também simbólico, né? Com tudo isso que a gente está vivendo com a seleção brasileira nesse momento, talvez seja o momento da gente olhar para essas figuras do passado que fizeram tanta coisa boa pela seleção E fizeram. para a gente encontrar o caminho das vitórias, o caminho do sucesso.
E o Zagallo, para alegria da família, dele próprio, ele recebeu muitas homenagens ainda em vida, né? Acho que isso deve confortar um pouco os familiares, né, que estão passando por esse momento difícil. É claro que o Zagallo já tinha 92 anos, né? Então imagino eu que a família vá se preparando também, né, para que essa passagem possa acontecer. Mas foi um cara que recebeu muitas homenagens. A gente ouviu diversas vezes craques históricos da seleção brasileira que tiveram a oportunidade de serem treinados pelo Zagallo ou de terem jogado com o Zagallo, do carinho que sempre trataram o velho Lobo, né, como ele era carinhosamente chamado. Então, os relatos de pessoas que estiveram sempre cercando o Zagallo são os mais carinhosos possíveis, né, com um cara que fez tanto pelo futebol, né? E as homenagens, elas vão seguir como segue mundo afora. Como a gente fala de Guardiola hoje, mas tantos outros, Cruyff, enfim, grandes treinadores e personalidades do futebol falaram e falam e tem que falar sobre essa seleção de 70. Com muito talento, onde ele sim fez por onde, e os caras contam todas essas histórias, fazer aquilo, transformar numa engrenagem e isso andar da maneira que andou, da maneira que foi. Então essa história realmente é para poucos, são para pessoas especiais como o Zagallo. Ele acaba sendo feliz da gente, dele ser brasileiro, ter passado por aqui e ter sim deixado muita coisa legal, muita coisa importantíssima que a gente tem que estar resgatando, tem que estar lembrando o tempo todo. E imagens do Zagallo a gente tem muitas, né, Jéssica? A gente viu imagens ali de um gol dele na Copa de 58. A gente vê imagens aí dele do lado do Parreira, né? Isso já na Copa de 94. Ele sendo erguido ali pelos jogadores. O famoso "vocês vão ter que me engolir", né, ao longo das eliminatórias. E ele tinha essa vibração, né? Ele tinha uma coisa super especial com o número 13, né? 13 letras. 13 letras, tudo ele falava que era sinônimo. Tudo que tinha 13 letras era um sinônimo de sorte para ele. Consegui encontrar, né, rapaz, nas coisas, as 13 letras, o bicho era bom. Ele pensava bastante sempre, né? Qualquer coisa positiva que trazia 13 letras, ele fazia questão de dizer. Aí ele sendo abraçado por Américo Faria, pelo Rodrigo Paiva, fazendo aviãozinho. O cara aí, ó, na Copa de 70, né, como treinador, sendo expulso ali pelo árbitro de campo. Zagallo era um cara enérgico, né? Sempre foi um cara muito agitado, enérgico, né? Sanguíneo. Dava entrevistas fortes também, falava duro quando tinha que falar. Tá aí sendo erguido depois do tri, né, na Copa de 70. Então, o que não faltam aqui nos nossos arquivos são imagens. Aí já com a taça, né, a Jules Rimet, depois da Copa de 70. Aí a premiação em 94, né, depois do Tetra nos Estados Unidos, ele beijando a taça, sendo abraçado pelo Zinho, pelo Bebeto, lá no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia, né, onde foi realizada a final. Aí o Zagallo mais jovem como treinador, com a camisa do Vasco. Treinou o Bangu também, aí no Fluminense. Olha, se tem uma coisa que a gente tem aqui nos nossos arquivos, são imagens do Zagallo dirigindo os clubes pelos quais ele passou, jogando bola, comemorando títulos e não foram poucos. Valorizando o futebol. Valorizando o futebol brasileiro e dando entrevistas com muito amor, né, pela seleção brasileira. É uma vida dedicada ao futebol, é uma vida dedicada ao futebol brasileiro, à seleção brasileira, aos clubes que ele dirigiu, que ele fez parte, e uma história vitoriosa. Então é muito legal ver essa trajetória toda do Zagallo, a importância que ele teve para a gente, né? Uma pessoa que conquistou, que marcou tanto a nossa história, não só uma vez, mas diversas vezes, né? Ele fez parte de toda essa história da seleção brasileira, seja liderando a seleção, seja com a sua experiência, né? Eu acho que isso faz tanta diferença quando a renovação acontece, os novos trabalhos eles chegam, mas sempre se conta com o legado, sempre se conta com aquilo, com a experiência deixada por alguém. E foi muito legal ver ele participar de toda essa história, né? Certamente ele vai deixar muita coisa boa, um legado enorme, imagens que emocionam todo mundo, que emocionam a gente, que trouxeram tanta felicidade, né, para todo torcedor brasileiro. Que bom que ele pôde receber todas essas honrarias, né? E pôde ser tão vitorioso em vida. Certamente vai ser... merecido demais, né? Vai ser falado, lembrado no mundo todo, falando do falecimento, mas de toda essa história dele, né, Felipe? Acredito, né? Tem muita coisa para lembrar da história dele. Tudo de uma maneira muito ética, né, cara? Muito limpa. Você não ouve... É difícil ouvir quem que fala mal quem que não gostou
do Zagallo que conviveu, que conheceu. Então, isso que para a formação de pessoas no nosso Brasil, não só no futebol, acho que é importante esse tipo de exemplo que ele acaba passando, deixando uma vida. Porque se a gente passar por aqui, não deixar nada, não deixar saudade, né? Então, isso de uma maneira limpa, cara, é o que o Zagallo nos deixa. O Zagallo já estava lutando bastante no ano passado, ele chegou a ficar 22 dias internado, né? Entre agosto e setembro. Teve uma infecção urinária, conseguiu ter alta do hospital, né? Vinha aí batalhando, né, para continuar e seguir sua vida da melhor maneira possível, né? O que é possível para uma pessoa de 92 anos. Aí a gente vê imagens dele como jogador do Botafogo, né? Um Botafogo histórico. Teve Didi, Garrincha, Nilton Santos, o Zagallo também jogava naquele time, né? Ele aí com a camisa da seleção brasileira. E o Zagallo, muita gente dizia, a gente só assistiu a Copa de 58, 62 por vídeo agora, principalmente na pandemia, né? Que os jogos foram mostrados na íntegra aqui no Sport TV. E aí o gol do Zagallo, né? E diziam que ele era um dos primeiros jogadores com esse entendimento tático do jogo, né? Porque ele era um ponta esquerda. Naquela época, o que dizem os mais antigos é que naquela época o ponta não voltava para marcar, né? O ponta só tinha função ofensiva. E o Zagallo foi um dos pioneiros a ser um ponta que quando o Brasil perdia a bola, ou quando o time dele perdia a bola, ele recuava para marcar e virava uma espécie de quarto meio-campista. E que isso, para a época, foi algo de muito destaque, assim, de um cara que já entendia um jogo que talvez fosse à frente do seu tempo, né? E que talvez isso tenha ajudado muito, né, esse entendimento, tenho certeza disso, na carreira brilhante que ele teve também como treinador, né? Isso aí é muito claro que para ser treinador da seleção de 70, ele teria que ter esse tipo de conhecimento. É legal ouvir a história desse pessoal das antigas, porque o futebol ele vai muito além do que às vezes as pessoas de fora, ou que nunca jogaram, ou que jogaram pouco, de achar que a bola tá ali, tudo realmente é sorte, junta lá esses caras todos bons e dá o colete para cada um ali, vai. Não, tudo precisa de um caminho que esse atleta que teve a oportunidade de jogar com essa visão do que ele já podia estar na frente no pensamento, às vezes a qualidade ela pode ser um pouco menor, não em relação ao Zagallo, mas o entendimento do jogo deixa ele mais bonito, né, cara? Você tem atalhos naquilo ali que realmente ajuda, e para a época dele, que hoje tem estudo pra caramba, tem história pra caramba, é muito mais fácil de você pensar em algumas coisas do que naturalmente lá na década de 50. Eu acho que isso é legal, né? Era uma época totalmente diferente. Hoje a gente tem tanto auxílio, tanto aplicativo, recurso, software que nos ajuda com Luzinha dados, daqui, com informação. Hoje você tira uma informação de um jogador que joga lá no Japão, na terceira divisão. Você consegue assistir você tem isso dados, você né? Tirar dados. É muito fácil, é muito facilitado hoje esse trabalho, graças à tecnologia que vem para nos ajudar. Então imagina naquela época você inovar. Quão inteligente você tinha que ser. Você tinha que estar à frente ao seu tempo mesmo. Quando em 70 ele faz tanto jogador bom jogar junto, é porque entendia o jogo de uma forma diferente. Isso é muito bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha agora num perfil do Zagallo falando da relação dele com os clubes do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Zagallo, um homem que venceu 2 Copas do Mundo como jogador, 58 e 62, e outras 2 na comissão técnica, treinador em 70, coordenador em 94. O único tetracampeão do planeta. Uma lenda do esporte brasileiro forjada na Tijuca. Foi no bairro da Zona Norte da capital que Mário Jorge Lobo Zagallo cresceu e se tornou um competidor apaixonado. Primeiro veio o tênis de mesa, no América, o maior clube da vizinhança. Depois veio o futebol. E os primeiros passos como jogador profissional foram no Flamengo. 8 anos entre 1950 e 1958. Graças ao que fez com a camisa rubro-negra, Zagallo chegou à seleção. No Flamengo, o destaque foi o tricampeonato carioca, 53, 54 e 55. Décadas depois, como técnico, voltou ao clube que o revelou. Tô no meu ninho. Meu ninho é o Flamengo, pô. Eu comecei minha carreira e joguei no juvenil do Flamengo em 1950. Então, para mim, isso é glorioso, eu estar hoje aqui no Maracanã dirigindo o Flamengo. Foram 3 passagens como treinador, 2 títulos cariocas. O mais emocionante, em 2001, inclusive, foi o último da carreira. E foi com estilo.
O Vasco valorizou, mas nós mostramos quem somos nós. É o preto e vermelho é que manda aqui. Zagallo ainda treinou outros 3 grandes clubes do Rio. No Fluminense, foi campeão carioca em 71. O Fluminense mostrou com humildade que pode se levantar um campeonato. E aí está a resposta. No Vasco, 2 passagens e 99 jogos, mas sem títulos. E a nossa obrigação agora é de ganhar dentro de campo. Agora a carreira de treinador começou mesmo no Botafogo. Primeiro, ele foi atleta do clube logo depois que deixou o Flamengo, em 58. Jogou ao lado de Garrincha, Nilton Santos, Didi. Seguiu em atividade até a aposentadoria dos gramados em 65. E aí, recebeu o convite para comandar o time. Foi quando um certo número apareceu na vida dele. Não é o 13 da sorte, é o 13 de Santo Antônio. Porque a minha mulher, ela era devota de Santo Antônio, e aí eu aproveitei e botei o número 13 nas costas e fiquei vendo o resto da minha vida com 13. 13 de junho, dia de Santo Antônio. O número embalou o bicampeonato carioca do Botafogo, comandado por ele em 67 e 68. Se o Jairzinho não sai de campo, eu tenho certeza absoluta que o time não se descontrolava da maneira que se descontrolou. Foi escolhido para estampar a estátua erguida pelo Botafogo em homenagem a Zagallo. Está em frente ao Nilton Santos. A camisa é do Brasil e a postura é de jogador. Mas o que ele amava mesmo era liderar fora de campo. Vou falar que eu preferia ser técnico, pelo sucesso que eu tive. Um sucesso inquestionável que sempre esteve acompanhado de um sotaque carioca. Isso eu tenho que repetir no mundo, porque só tem um brasileiro que conseguiu 4 títulos como jogador, 58, 62, 70 como técnico e de 94. São imagens espetaculares, né? E o Zagallo fala ali, eu gostava mais de ser técnico porque foi onde eu tive mais sucesso. Ele foi 2 vezes campeão do mundo como jogador com a seleção brasileira, né? Então é difícil dizer se fez mais sucesso como técnico do que como jogador. Pelo jeito, pelo entendimento dele de futebol, é compreensível ele falar como ele acabou sendo campeão e tendo sucesso como treinador. Poxa vida, imagina aquela relação, e a gente vê isso nos treinadores, né? Às vezes, normalmente, treinador não é aquele cara que jogou pra caramba, foi muito campeão e vira treinador, né? E o Zagallo, essa é a exceção. Pois é, Zagallo é um cara espetacular, tem história no Flamengo, história no Botafogo, jogou com caras espetaculares, né? Talvez o maior time, talvez não, certamente o maior time da história do Botafogo, Zagallo fazia parte, com Didi, Nilton Santos, Garrincha, Zagallo, um time que está no coração de qualquer torcedor mais antigo do Botafogo, né? Os atuais que conseguiram resgatar um pouco da história, foram pesquisar um pouco, ouvindo os pais, os avós, né? Também tiveram a oportunidade de conhecer o que foi aquele time, né? Era um time que rivalizava com o Santos do Pelé na época, né? Os grandes jogos do Brasil, né? Eu lembro perfeitamente, meu bisavô falava muito que os grandes jogos daquela época, que todo mundo esperava, era Botafogo e Santos. Porque todo mundo queria ver Pelé contra a Garrincha. E o Zagallo teve o privilégio de fazer parte de um desses 2 times, né? É uma história linda demais, né? Talvez deve ter muitos profissionais que sonham em viver um momento que o Zagallo viveu. Olha quantos momentos o Zagallo viveu. Então é uma história muito linda e a gente vê na fala dele, né? A gente assistindo a reportagem, como ele era autêntico nas palavras, sincero, sempre verdadeiro com o que ele sentia naquele momento. Às vezes provocativo, né? Provocativo, com coragem para falar, né? De afirmar o que ele estava sentindo, o que ele pensava naquele momento, independente do que ia vir depois, né? Então, é muito legal ver isso, bacana, levantando tantas taças assim. E é bacana ele marcar o que ele fez como treinador. Talvez o desafio para ele era maior em liderar do que ser um jogador lá dentro de campo, né? Vamos acompanhar mais um pouquinho da história de Mário Jorge Lobo Zagallo, de 92 anos, que faleceu na noite desta sexta-feira. Zagallo eterno, com 13 letras e incontáveis alegrias. Desde os tempos de jogador, quando o velho Lobo era ainda o formiguinha,
Tem pulo para o arco, livre para Zagallo, Mele na área sueca. Entra Zagallo, prepara-se da esquerda, tira, tira e gol! Zagallo marca o seu primeiro gol na Copa do Mundo. Era assim que o ponta esquerda ficou famoso no início. Um operário ajudava os laterais na marcação e partia para o contra-ataque. E pensar que a carreira quase não despontou. Meus pais eram contra que eu fosse jogador de futebol. Até que num determinado dia um dirigente, não tem problema nenhum, pô. Ele vai levar a vida de futebol, não vai ser vagabundo nenhum, não. Porque naquela época era difícil. Difícil, mas desde jovem, Zagallo mostrou personalidade. Começou na base do América do Rio, tricampeão carioca pelo Flamengo e outros 2 estaduais pelo Botafogo. Só que nada se compara à seleção brasileira. Ou amarelinha, era assim, com toda essa intimidade, que Zagallo se referia a cada convocação. Bicampeão do mundo como jogador. Mas em uma das últimas entrevistas, Zagallo revelou o que todo mundo já imaginava. Gostou mais de ser jogador ou treinador? Eu vou falar que eu preferia ser técnico, pelo sucesso que eu tive. Foi justamente como treinador que o apelido mudou. O franzino Formiguinha se tornou o velho Lobo. A caminhada começou em 70, éramos 90 milhões. Zagallo assumiu o comando da seleção depois que João Saldanha confrontou as imposições da ditadura militar, que interferia em algumas convocações. Aos 39 anos, Zagallo comandou um time cheio de estrelas. Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho. Mostrou que era possível administrar egos e chegou ao primeiro título mundial como treinador. Mário Jorge Lobo Zagallo, o técnico que mais vezes dirigiu a seleção. 126 jogos. Em alguns momentos, questionado, vaiado, mas sempre sincero. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Teve personalidade forte para convocar e cortar atletas como Romário. Enfrentou a tal polêmica das caricaturas no banheiro de uma antiga boate do jogador. Não é o momento para se tocar nesse assunto. E você vê que eu mudo até de fisionomia. E combatia as críticas de frente. Estou aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Supersticioso, ele era devoto do número 13 como ninguém. Não é o 13 da sorte, é o 13 de Santo Antônio. Porque a minha mulher, ela era devota de Santo Antônio, e aí eu aproveitei e botei o número 13 nas costas e fiquei vendo o resto da minha vida com 13. Um amor incondicional que só se dividia quando o assunto era seleção brasileira. Como poucos, como raros. O único tetracampeão do mundo, a última conquista como coordenador técnico foi do amigo Carlos Alberto Parreira. E assim como em 70, a dupla entrou para a história novamente. Zagallo também conquistou um carioca pelo Botafogo. Fluminense foi bicampeão pelo Flamengo, o último título conquistado em 2001. Mas quis o futebol que o último trabalho do velho Lobo fosse em uma Copa do Mundo, a de 2006. Desde então, Zagallo se afastou do futebol, ficou mais perto da família, evitou holofotes, mas reapareceu no revezamento da tocha antes dos Jogos do Rio. A história será encarregada de preservar a vida desse patrimônio da seleção. Zagallo, imenso, com 13 letras também, gigante até nos últimos dias. Uma história espetacular de Mário Jorge Lobo Zagallo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contato aqui com o Eric Faria, né, que foi quem narrou esse episódio aqui, contando um pouco mais sobre a história de Zagallo, né, com os clubes, com a seleção brasileira. O Eric está por telefone para conversar com a gente. Eric, boa noite, bom dia já, né, porque 00:45, bem-vindo ao Troca de Passes.
Você teve a oportunidade de conviver bastante com o Zagallo, né? Cobrindo ele quando dirigia clubes, também depois com a seleção brasileira. Conte mais pra gente com essa notícia triste que a gente acabou de receber, Eric. Boa noite, bem-vindo ao Troca. Ô Felipe, bom dia para você, Jéssica, Alex. Um dia triste e ao mesmo tempo um dia para a gente reverenciar a memória de um dos maiores da história do futebol mundial. Alguém que a gente vai lembrar para sempre, alguém que toda vez que a gente falar da seleção brasileira, a gente vai ter que falar do Zagallo, e esse vai ter que com toda a honra e com todas as homenagens possíveis, né? O Zagallo era daquelas pessoas que quando você chegava perto, você sentia algo diferente, assim, né? Ele morreu com 92 anos, eu vou fazer 50. Então a gente tem 42 anos de diferença praticamente. Então, quando eu comecei a carreira como repórter, ele já era imenso, né? Ele já era um Zagallo. E ter a honra e o privilégio de fazer uma pergunta que fosse para ele, de ouvir uma história dele, já era assim, para a gente que trabalha com isso, né, Felipe, já era algo muito especial. E depois, com o tempo, com a convivência, ele saber o meu nome, para mim era um privilégio, assim, quando eu chegava perto dele, ele falava, Eric, não sei o quê. Então, isso para mim, assim, eu vou levar para o resto da vida, assim, saber que o Zagallo, em algum momento da vida dele, guardou o meu nome. Eu me relacionava super bem com ele, aliás, difícil uma pessoa que não se relacionasse bem com o Zagallo, né? E a passagem que eu lembro, assim, com muito carinho, foi no dia que ele encerrou a carreira dele de técnico de futebol, né? Ele dirigiu o Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2001, o Flamengo atravessava um momento difícil naquela competição, e o Flamengo resolveu trocá-lo pelo Carlos Alberto Torres, o Capita, que também já nos deixou. E num treinamento na Gávea, assim, uma tarde comum, o Zagallo foi desligado do Flamengo e ele deu uma entrevista dizendo que ali encerrava a carreira dele de técnico. Assim, foi algo tão simples e tão bombástico naquele dia que eu falei assim, meu Deus, o técnico tricampeão do mundo, o único cara que tem 4 Copas do Mundo, está encerrando a carreira dele de técnico. Simplesmente assim, numa tarde, num dia de semana, ele simplesmente saiu por uma porta e foi. E a lenda foi embora e assim, com a mesma naturalidade com a qual ele trabalhava, com a qual ele dava entrevistas, com a qual ele se relacionava com todos os personagens do futebol. Então, assim, o Zagallo, eu acho que ele é imenso nas conquistas, imenso na história, mas imenso na simplicidade também, sabia, Felipe? Você sabe que você estava falando disso, né? Eu me lembro que eu fui entrevistar o Zagallo na casa dele, ele mora aqui, morava num condomínio aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e fui até o condomínio para fazer uma longa entrevista sobre um programa que eu estava fazendo a respeito da seleção de 58. E eu fiquei impressionado com a simplicidade, com o carinho que ele me recebeu. E eu não tinha tanto contato, né, quase nenhum com o Zagallo, né, porque eu, assim como o Eric, trabalho bastante tempo como jornalista, eu só tive a oportunidade de entrevistar o Zagallo, ele como técnico, já no final da carreira dele de clubes aqui, e entrevistas à beira do campo, né, aquelas entrevistas você tem menos contato ali com o profissional. Me lembro da maneira como ele me recebeu na casa dele, né, com muito carinho, com muito respeito, com muita simpatia, e foi realmente assim especial para mim. Aquela entrevista que você chega a tremer o microfone, né, Eric? Quando você é novo, assim, você vai tremer a mão no microfone ali, porque era um cara de um tamanho absurdo, assim, né? E como é que era o dia a dia com ele, Eric? Além do trabalho profissional ali, naquela época, né? Hoje a gente tem menos contato com os treinadores no dia a dia. Tinha aquela resenha, uma resenha mais divertida, ou ele era um cara mais reservado? Não, tinha, sim. Eu lembro que muitos treinos na Granja Comari, na época que ele era coordenador técnico, em 94, eu não peguei essa época, né? Então eu só peguei ele mais à frente, quando ele voltou a trabalhar na seleção brasileira como técnico, ali eu peguei ele já na parte final, em 97, para a Copa de 98, e depois na Copa de 2006, quando ele voltou a ser coordenador técnico com o Parreira, foi uma época que eu tive mais contato com ele. Assim. Ele era o dono da Granja Comari, assim, né? Ao mesmo tempo que ele trabalhava muito e ao mesmo tempo fora de campo, ele conseguia dar o respaldo que uma comissão técnica precisava na seleção. Nos momentos mais difíceis, nos momentos de crise, muitas vezes, algumas derrotas, era ele quem botava a cara, muitas vezes.
e com o carisma dele, com a competência, com a forma de lidar com a imprensa, assim, ele sabia levar. Houve momentos de discussões assim grandes, assim, até nessas imagens que vocês estão recuperando, assim, mostrou alguma, depois da Copa de 98, ele batendo boca na sala de imprensa, houve atritos também, né, na Copa América, vão ter que me engolir, aquilo foi um recado para jornalistas, enfim, houve atritos também, mas o Zagallo, assim, ele sabia muito bem a importância do nosso trabalho e ele sabia também como se relacionar com os jornalistas também. E ele é de uma época que, assim, o futebol não tinha muro, né? Atleta, comissão técnica, jornalista, as pessoas conviviam muito próximos umas das outras e diariamente, dentro da CBF, nos treinamentos, aviões, hotéis, enfim. Então, ele nunca se contaminou, entre aspas, né, pelo futebol moderno. Assim, enquanto houve o Zagallo à beira do campo na seleção brasileira, a cobertura sempre foi uma cobertura raiz, entendeu, Felipe? Sim, sem dúvida nenhuma. Que esse contato a gente perdeu um pouco, né? Alex, Jéssica, Érica, amigos do Troca de Passes, esse contato da conversa, do dia a dia, de entrar no campo de treinamento depois que o treino acabava para conversar com o treinador. Infelizmente, hoje não tem mais essa possibilidade, que os clubes são muito mais fechados do que naquela época. Mas o que mais chamava a atenção no Zagallo era o orgulho que ele tinha de servir a seleção brasileira, né? Nas mais variadas funções que ele executou, primeiro como jogador, depois como técnico, depois como coordenador técnico, e a seleção brasileira era a grande paixão da vida dele, né? Quando ele falava da amarelinha, o orgulho de vestir a amarelinha, era um negócio que chamava a atenção. E tenho a impressão, Eric, que chegava a contaminar os jogadores também, né, naquele período, porque as passagens dele pela seleção brasileira foram muito vitoriosas, né? O título de 70, depois como coordenador o título de 94, e ele depois volta como técnico em 98 para ser vice-campeão do mundo, né? Aquela cena das disputas de pênaltis, né, contra a Holanda na Copa de 98, quando ele passa de jogador em jogador, né, dando aquela, não, nós vamos ganhar, nós vamos passar. Olha lá, essas imagens aí, ó. Pega o Tafarel, você vai ser o cara, você vai defender. Acho que essa energia positiva, ele era um cara sempre positivo, né? E acho que isso passava para os jogadores também, né, Eric? Sem dúvida, sem dúvida. Qual jogador que olhasse para a beira do campo e visse o Zagallo não ia se contagiar, né, com esse amor pela seleção brasileira? Nós somos da geração que acompanhou o Tetra muito de perto, assim, né? E, assim, eu adorava aquela contagem regressiva que o Zagallo fazia no Jornal Nacional, logo após ir ganhando os jogos, né? Faltam 6, faltam 5, faltam 4, faltam 3, faltam 2, falta mais nada, o Brasil voltou a ser campeão do mundo, assim. Isso foi algo muito marcante também na campanha do Tetra, pelo menos para mim, assim, que tinha 18, 19 anos na época, e eu lembro do Zagallo, todas as vezes, principalmente no Jornal Nacional, ele fazia essa contagem regressiva de quantos jogos o título novamente, depois de 24 anos, assim. Eu acho que o Pelé é o maior nome da história do futebol mundial, o maior nome da história do futebol brasileiro, o Pelé é o Pelé. Mas, assim, eu acho que ninguém, nem o próprio Pelé, amou tanto a seleção brasileira, a camisa amarelinha, como o Zagallo, assim, né? Porque, se você parar para pensar, Felipe, Alex, Jéssica e amigos que estão acompanhando o Troca, assim, o Zagallo trabalhou no Botafogo, trabalhou no Vasco, trabalhou no Flamengo, no Fluminense, no América, onde começou a carreira, depois teve uma passagem pela Portuguesa como técnico, assim, né? Mas você não consegue identificar o Zagallo, assim, o Zagallo é Botafogo, o Zagallo é Flamengo, o Zagallo é Vasco, não, o Zagallo é Brasil, né? Então, acho que isso, para mim, assim, impacta de maneira, assim, muito intensa nessa relação do Zagallo com a seleção brasileira. O Zagallo é Brasil, o Zagallo é seleção. Ele passou e ganhou por vários clubes, pelos 4 aqui do Rio, ele teve passagens significativas, né? Sobretudo no Botafogo e no Flamengo, mas assim, o Zagallo é Brasil, o Zagallo é seleção brasileira. E eu acho que é isso que vai ficar. A história do Zagallo, quando a gente for contar daqui para frente, é isso, assim, o Zagallo é um símbolo da seleção brasileira, é um símbolo do futebol brasileiro e o maior campeão do mundo. Ninguém vai ganhar 4 Copas. Eu acho que nunca mais ninguém vai ter essa possibilidade de ganhar 4 Copas, Felipe. É difícil mesmo, é um feito. Eric, obrigado pela atenção aqui com Troca de Passes já na madrugada. Bom descanso para você, um grande abraço, meu amigo.
Valeu, Ericão. Valeu, Felipe. Só deixar uma mensagem para a família do Zagallo, né? Que o nosso velho Lobo possa fazer uma passagem com muita luz. Ele merece por tudo que fez e pela pessoa excepcional que ele era, né? Um beijo para vocês, bom dia para todos. Obrigado, Eric, sem dúvida nenhuma, né? Já mandando aqui o nosso conforto aqui para toda a família do Zagallo. Deixa eu conversar também com outro companheiro nosso que esteve na beira do campo ali, enfrentou o Zagallo, Ricardinho, nosso maestro Ricardinho está aqui com a gente para conversar também sobre essa morte de Mário Jorge Lobo Zagallo. Ricardinho, obrigado pela presença aqui no Troca de Passes já na madrugada. Qual é a sua experiência com o velho Lobo? Um grande abraço, Ricardinho, boa noite. Boa noite, Felipe. Um abraço para você, para o Alex, para a Jéssica, para todos que estão aí acompanhando o Troca. É um dia realmente de muita tristeza, né, para o futebol brasileiro, futebol mundial. A morte do Zagallo, né? Além de um treinador experiente, um cara do bem, multicampeão, tetracampeão com a seleção brasileira, 2 vezes como jogador, 2 vezes na comissão técnica, né, como treinador, como auxiliar, enfim. É com muita tristeza. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na seleção muitas vezes e sempre generoso, competente, com seu jeito adorava essa camisa amarela da seleção brasileira. Poucas pessoas eu vi com tanta paixão por essa camisa amarela, por esse país, pelo futebol brasileiro. Felizmente nos deixou hoje, muita tristeza, mas ficam as boas lembranças, né? Não só das conquistas, mas do ser humano, do treinador, do grande jogador, de tudo que ele fez pelo futebol brasileiro, pela seleção brasileira, pelas conquistas, por ter passado tanta gente boa, né? Nas mãos dele, né, nesse ciclo todo que ele teve de seleção brasileira, desde jogador até depois passando a comissão técnica, muitas Copas do Mundo, conquistas. Então, fica esse legado, essa lembrança boa e de tantas coisas boas que ele fez pelo futebol brasileiro e principalmente pela seleção brasileira, né, Felipe? Pois é, sem dúvida. E como é que era o dia a dia na seleção com ele, Ricardinho? Porque eu estava até comentando com o Eric aqui, ninguém tinha mais orgulho de usar esse uniforme da seleção brasileira, seja em campo, seja como técnico ou como coordenador, né, do que o Zagallo. Ele é o cara que mais representa a seleção brasileira. Como é que ele conseguia passar isso para os jogadores? Como é que os jogadores recebiam essa energia toda que ele tinha quando vestia a camisa da seleção? Ele contagiava pelas conquistas que ele teve, pela experiência, por ter vestido muitas vezes a camisa da seleção brasileira. Ele sempre, além do entendimento de futebol, né, porque às vezes as pessoas não confundiam, mas poderiam achar, poxa, mas ele gostava tanto da seleção, ele era o quê? Ele empolgava os jogadores, ele mexia com o emocional dos jogadores. Não, isso era uma consequência. O principal do Zagallo era o conhecimento de futebol, né? A vivência dele, a experiência, aquilo que ele podia passar para os jogadores, não só dentro no campo, como posicionamento, enfim, questão técnica, mas também da importância e do privilégio que o jogador, quando convocado, tinha de vestir a camisa da seleção brasileira, né? A camisa amarelinha, como ele sempre falou, né? Então, ele tinha pelo tempo de seleção, ele tinha essa facilidade, né? E lógico que todos respeitavam muito isso pelo histórico, enfim, pelo conhecimento que ele tinha. E isso ele sempre frisava, né? Eu trabalhei com ele na seleção quando ele era auxiliar do Parreira e o tempo todo ele frisava antes dos jogos, nas competições, enfim. Ele realmente tinha essa capacidade e era realmente um apaixonado pela seleção brasileira e não era quando ele dava as entrevistas só não, ele praticava isso o tempo todo nos treinamentos
da seleção, nos jogos, e realmente tinha essa facilidade de passar para os jogadores da seleção. Cardinho, obrigado pela participação aqui no Troca, meu amigo. Um grande abraço, bom descanso. Obrigado. Um abraço para vocês, bom programa aí. Valeu, conversamos aqui com o Eric Faria, com o Ricardinho. Você sabe que os clubes começaram a se manifestar aí por meio de suas redes sociais. A gente vai colocar aqui alguns clubes que já fizeram homenagens a Mário Jorge Lobo Zagallo. Para começar, o Fluminense, o Fluminense Futebol Clube, lamenta profundamente o falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, uma das grandes lendas da história do futebol brasileiro, e mundial e campeão pelo tricolor. Toda a nossa força e os nossos sentimentos aos amigos, familiares e fãs de um ídolo eterno. Tá aí a postagem do Fluminense. O São Paulo Futebol Clube também fez a sua homenagem. Olha, tá aí, ó. Com enorme pesar, o São Paulo lamenta profundamente o falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, tetracampeão mundial pelo Brasil, marcou história no nosso futebol como atleta, treinador e dirigente. Nossos sentimentos e condolências aos familiares, amigos e fãs de Zagallo. O Flamengo também fez a sua postagem, né? Flamengo, clube com o qual o Zagallo foi campeão, né? Tá aí, ó. Zagallo eterno, tem 13 letras. Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mário Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte. Zagallo vestiu o manto sagrado em 205 partidas, fez parte do timaço que conquistou o tri estadual, 53, 54 e 55. Ainda como jogador do mais querido, foi convocado para a Copa do Mundo de 58 e entrou para a história como um dos principais nomes da seleção brasileira, que ganhou o primeiro título mundial. O velho Lobo voltou à história do mais querido no comando técnico. Era ele o comandante do título carioca de 72 e em 2001, quando vencemos a Copa dos Campeões. E quem não lembra da vibração dele, de colete por cima do manto sagrado, quando Pet nos garantiu o quarto tricampeonato aos 43 do segundo tempo? No esporte brasileiro, tem no tetracampeão mundial Zagallo um pioneiro e um recordista. O Flamengo tem em Zagallo um ídolo histórico. Obrigado, portanto, velho Lobo, Zagallo eterno, e ali embaixo, descanse em paz. Essa a postagem do Flamengo. O Coritiba também fez uma postagem, olha só. O Coritiba Futebol Clube lamenta com profundo pesar o falecimento de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo. O velho Lobo esteve presente em 4 dos 5 títulos mundiais da seleção brasileira e estará marcado para sempre na história. Nós desejamos força à família, aos amigos e a todos os seus admiradores. A CBF também... A CBF quê? Decretou luto oficial também depois da morte de hoje. A CBF também fez a sua postagem, né? A morte de Mário Jorge Zagallo foi anunciada na madrugada deste sábado. A inauguração da estátua de cera do Zagallo no Museu da Seleção Brasileira. A seleção fez uma postagem também, a CBF fez a seguinte postagem que eu vou ler para vocês a partir de agora aqui, ó. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, lamentou a morte de Mário Jorge Lobo Zagallo, único tetracampeão mundial de futebol. O falecimento do ex-treinador e ex-jogador de 92 anos foi anunciado no início da madrugada, neste sábado, por seus familiares. Entre aspas, a CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma das suas maiores lendas, Mário Jorge Lobo Zagallo. A CBF presta solidariedade a seus familiares e fãs neste momento de pesar pela partida deste ídolo do nosso futebol, disse o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. A CBF decreta luto de 7 dias em homenagem à memória de seu eterno campeão e se compromete em reverenciar o seu legado. Em 2022, inauguramos uma estátua em homenagem ao eterno campeão no Museu da CBF e não esqueceremos da emoção que compartilhamos, acrescentou. Por causa da morte de Zagallo, a CBF também decretou 1 minuto de silêncio em todas as partidas da primeira rodada das eliminatórias da Copa do Nordeste, que começa neste sábado. Veja a seguir a nota de pesar publicada nas redes sociais do ex-jogador. A gente já leu aqui para vocês, então tá aí a nota da Confederação Brasileira de Futebol sobre a morte de Zagallo. Vamos trazer aqui também o Carlos Eduardo Mansur, estava de folga hoje o Mansur,
mas participa com a gente também aqui do Troca de Passes via telefone. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Bem-vindo ao Troca, amigo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Alex. Enfim, a gente falar do Zagallo é falar de uma história de amor, né? Talvez essa noite de hoje simbolize o capítulo final de uma das maiores histórias de amor que o futebol já viu, que é a história entre o Zagallo e a seleção brasileira. A gente precisa ter esse momento, eu acho que o fundamental é ter a noção do tamanho do personagem de quem a gente está se despedindo, né? É o segundo maior personagem da história do futebol brasileiro. Se o Pelé vai ser para sempre o maior jogador da história, talvez o brasileiro mais conhecido no mundo, globalmente o nome mais conhecido, o Zagallo é o segundo maior personagem que o futebol brasileiro teve pelo vínculo. A gente fala tanto em amor à camisa, né, como um tema por vezes vazio, sem significado. Eu acho que tudo que se possa entender por amor à camisa, por amor ao futebol, estava na relação do Zagallo com o futebol e com a seleção brasileira, né? Eu acho que a forma como ele, aquela maneira visceral como ele encarava cada jogo, cada apresentação da seleção brasileira, cada vez que ele estava na beira do campo, a forma como ele esteve dentro do campo defendendo a seleção, acho que tudo aquilo era a maneira dele de expressar amor. Ele tinha amor pelo futebol e amor pela seleção brasileira. Eu acho que é uma grande história de amor que hoje a gente está celebrando. Sem dúvida nenhuma, né? Ninguém, a gente falava aqui com o Eric, com o Ricardinho, ninguém representa tão bem a camisa da seleção brasileira, ou representou, como Mário Jorge Lobo Zagallo, tetracampeão mundial. Você acompanhou bastante a Copa de 98 na França, né, Mansur? Quando o Zagallo era o treinador do time que foi vice-campeão. Eu falava aqui com o Eric daquela imagem, a gente até mostrou aqui no programa algumas vezes a imagem dos pênaltis, né, antes do jogo contra a Holanda, ele conversando, jogador por jogador. Essa imagem aqui a gente está vendo agora aqui no nosso super telão, ali agarrando a cabeça do Taffarel, o Taffarel que foi decisivo nesse jogo. Ele tinha uma energia que transbordava ali, né, quando vestia o uniforme da seleção brasileira, né, Mansur? Conta um pouquinho mais sobre a cobertura da Copa de 98 e a relação dos jornalistas com o Zagallo. É verdade, Felipe, e curioso, né? 98 eu tinha 22 anos, minha primeira Copa do Mundo, minha primeira grande cobertura internacional. E você vai imaginando, o futebol, a gente ainda tinha um acesso muito diferente do que a gente tem hoje aos profissionais de futebol, havia um pouco mais de liberdade, um pouco mais de proximidade. Ainda assim, você vai para uma Copa do Mundo esperando algumas dificuldades, algumas regras, alguns momentos para que você pudesse ter acesso e entrevistar os personagens da seleção brasileira. Então, duas coisas me marcaram demais naquela cobertura. A primeira era uma época, para que as pessoas tenham ideia, em que o câmbio, a moeda, favorecia muito que se viajasse para cobrir uma Copa do Mundo. Então, a Copa de 98, não é exagero dizer que cada treino do Brasil tinha algumas centenas de pessoas à beira do campo. Tanto que a CBF o que fez? Ela colocou uma espécie de uma sucessão de grades contornando o campo e fazendo um corredor que era o caminho por onde os jogadores saíam para o vestiário. E havia jornalistas na lateral inteira, praticamente, numa das laterais do campo inteiras, e ao longo do caminho da grade por onde os jogadores iam para o vestiário após o treino. A seleção, por vezes, no período de preparação especialmente, treinava às vezes 2 vezes por dia. O fato é que em cada treinamento o Zagallo, então um senhor de 67 anos de idade, prestes a completar 67 anos de idade, já o único tetracampeão mundial de futebol, ele passava jornalista por jornalista na grade, por vezes mais de 1 hora após cada treinamento da seleção brasileira, falando com todo mundo. Ninguém saía de um treino da seleção sem falar com o Zagallo. E isso foi a Copa inteira. Como se não bastasse tudo isso, chegaram às semifinais da Copa. E o Brasil jogou aquela dramática semifinal contra a Holanda e aguardava se o adversário na final seria a França ou a Croácia, que faziam a outra semifinal. E sempre bom lembrar que os jogos eram no horário da França às 9 da noite. Embora verão na Europa, os jogos eram às 9 da noite. Ao final dos jogos, por volta de 11 da noite, a temperatura baixava um pouco. A seleção estava hospedada num castelo em Lesigny, onde era a concentração, a cerca de 1 hora e pouco de carro de Paris. O Zagallo tinha passado o dia de folga, feito algumas compras, não me recordo se ele tinha encontrado a esposa dele, enfim,
retornou à concentração. Quando ele retorna à concentração, ele retorna para ver o jogo na França pela TV. Mas para falar com a imprensa como fazia sempre, que ele saía ou retornava da concentração, por qualquer motivo. E, de repente, as pessoas começam a perguntar sobre França e Croácia, e ele se vira para a imprensa e diz: vocês não preferem que eu volte aqui e fale quando a gente já souber o adversário? Foi estupefatos todos os jornalistas, imaginando, mas esse senhor, por mais vitalidade que ele demonstra, um senhor de 77 anos vai sair depois das 11 horas da noite da concentração, no frio, para andar alguns 100, 200 metros até a porta da concentração apenas para dar entrevista. De todo modo, ficamos lá. Eram 11h15 da noite, aparece o Zagallo, conforme o combinado, pacientemente comenta sobre a expectativa para a final da Copa do Mundo. Era esse o Zagallo. Ele tinha a perfeita noção do que ele era, do que ele representava e, acima de tudo, do que era a seleção brasileira como instituição. E isso se traduzia das mais diferentes formas. Além do amor visceral, esse amor absolutamente espontâneo que ele mostrava, da paixão que ele transbordava em cada jogo da seleção brasileira, essa maneira de lidar com a imprensa era uma demonstração para mim clara de que ele tinha uma noção real de quem ele era. E que ele representava, ele era um embaixador do futebol brasileiro no momento em que ele estava treinador da seleção brasileira. Uma das grandes figuras que eu conheci no futebol, talvez a maior delas, que a minha geração pôde conhecer. O Zagallo não vai ser substituído jamais. É espetacular a história. E você sabe que do time titular da Copa de 58, né, do primeiro título da seleção brasileira, o Zagallo era o último titular vivo. Né? O Pelé era o penúltimo, só havia Pelé e Zagallo ainda vivos, né, do time titular. Agora não há mais nenhum titular vivo, né? São só 4 jogadores daquele time, né, dos 22 que foram convocados para aquela Copa, que ainda estão vivos. O Dino Sani, que foi titular em 2 jogos, o Mazzola, titular em 3 jogos, o Moacir e o seu José Macia, grande figura também, o seu Pepe. Felipe? Oi. E uma coisa assim, a gente fala muito do Zagallo, fala sobre a questão do amor, da questão da paixão pela seleção, mas assim, ele é também o símbolo de algumas pequenas revoluções do futebol brasileiro, né? O Zagallo é o símbolo da capacidade como jogador, da capacidade como técnico. O Zagallo, na década de 50, é evidente que é impossível você dizer que tenha sido o primeiro, mas a história o registra como um dos primeiros jogadores a fazer aquela dupla função pelo lado do campo, retornando para marcar, se tornando um ponta que retornava para marcar, se tornando mais um meio-campista na hora de defender. Isso era algo revolucionário para a época, era algo novo. E o Zagallo da Copa de 70, ele é autor de uma equipe. A equipe tem um traço autoral, que até hoje é considerada a maior seleção de futebol que os mundiais já viram. Ela tem um traço autoral do Zagallo, porque combinar no mesmo time, Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé, como se o time tivesse 4 camisas 10, entre aspas, muita gente dava como algo inviável, que alguém teria que ceder espaço a alguém. Não era o time das eliminatórias, não era o mesmo time do Saldanha, enquanto esteve no cargo. O time tem um traço autoral importantíssimo. Então o Zagallo não deixa só uma marca de vitórias e de paixão e de um personagem. Ele é alguém que tem traços revolucionários impactantes na história do futebol brasileiro. Sem dúvida, a gente comentava aqui, né, exatamente sobre esses aspectos aí que são marcantes na carreira do Zagallo. A Copa de 58, que ele era como jogador, né, um falso ponta, né, um dos primeiros realmente, e depois na montagem da seleção de 70, juntando todos aqueles camisa 10 para formar aquela que para muitos é a maior seleção de todos os tempos. Carlos Eduardo Mansur, obrigado pela participação aqui no Troca já na madrugada. Bom dia para você, meu amigo. Bom dia para você também, Felipe. Falar do Zagallo é um enorme prazer. Vai deixar muita saudade, não vai ser substituído, um personagem histórico do nosso futebol. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado, boa noite, Mansur. Temos também aqui uma reportagem que conta um pouco dos títulos, e não são poucos, os títulos conquistados pelo velho Lobo no futebol. E aí está, o único ser humano na face da terra tetracampeão mundial de futebol. Mário Jorge Lobo Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo. Ninguém tem mais títulos mundiais de futebol do que ele. Vamos torcer, gente, que a gente vai ganhar isso! E alguém representou o espírito da seleção brasileira, da amarelinha, melhor do que ele? Camisa amarelinha, essa representa o de melhor
que pode existir dentro da minha própria pessoa. A história de Zagallo com o futebol começou como a de muitos brasileiros, nas arquibancadas. O jovem Zagallo viu no estádio um dos maiores pesadelos do futebol brasileiro, a derrota para o Uruguai na Copa de 50, o Maracanaço. Eu estava servindo o Exército, tirando serviço militar e vendo justamente o final da Copa do Mundo, vendo o Maracanã repleto, cheio, todo mundo com um lencinho branco, agitando, o Brasil fazendo 1-0. Eu digo, bom, quando terminou o jogo 2-1, com 200 mil pessoas chorando, porque ninguém poderia supor, que não acreditava naquilo que estava acontecendo. O Zagallo virou jogador profissional, foi tricampeão carioca pelo Flamengo e bicampeão com o Botafogo. Com a 10 eu não vou chegar na seleção, não. Mas com a 11 eu tenho chance. Porque 10 era uma concorrência muito grande, né? E por isso eu fui para 11. Só aos 27 anos vestiu a sonhada amarelinha, 1958. A menos de 2 meses da Copa da Suécia. Deu tempo de arrumar um lugar no time titular. Um ponto esquerda moderno que chegou com personalidade para enquadrar Didi. Logo depois de o mestre da Folha Seca protagonizar uma das cenas mais emblemáticas daquela final. Nós estamos perdendo o jogo, por que essa calma toda? Deu tempo, Zagallo, de virar a partida, de fazer o seu gol, de ser campeão, de chorar com o primeiro título mundial da história do futebol brasileiro. Com Garrincha e Nilton Santos, companheiros de Botafogo, o Zagallo foi bicampeão no Chile em 62. Se aposentou 3 anos depois, terminava a carreira vitoriosa de jogador, começava a de técnico. De novo, carreira vitoriosa. Sou predestinado, sim, porque quando o céu está coberto não tem estrela. A estrela solitária do Botafogo brilhou sob o comando do Zagallo. Ele também dirigiu o Vasco. O Bangu foi campeão no Fluminense, no Flamengo. Pede convite para falta, cobrança! Mas quem mandava mesmo no coração do Zagallo era o verde e amarelo. Foi com a amarelinha o maior de todos os títulos como técnico. O tri do Brasil em 70, para muitos, a melhor das seleções. O maior dos títulos. O Zagallo estava lá no México. E também na Alemanha em 74. E também na França em 98. Copa do corte de Romário, do vice-campeonato, da convulsão do Ronaldo e do inesquecível incentivo antes dos pênaltis na semifinal contra a Holanda. Ser campeão de todas as maneiras, essa parecia a sina do Zagallo. Tem que repetir no mundo, porque só tem um brasileiro que conseguiu 4 títulos como jogador, 58, 62, 70 como técnico e o de 94. Zagallo foi o coordenador técnico da seleção de 94, o único e legítimo tetracampeão do mundo. E a Copa América? Brasil campeão tem 13 letras e Argentina vice também tem 13. Santo Antônio é fé, é verde, amarelo, é Brasil, gente! Mais um título para aumentar a galeria do velho lobo. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Foi uma frase que tinha um objetivo e naquele momento não foi pensado. Saiu essa frase e que marcou. Em 2002, Zagallo ganhou uma despedida oficial da seleção
com direito a homenagens dos jogadores. Partiu Ronaldinho, bateu! Gol! Brasil! É do Zagallo! Mas a saudade foi grande e ele participou da Copa de 2006 como o coordenador técnico. Na calçada da fama do Maracanã, na memória dos torcedores, na história do futebol. Para sempre, Zagallo. Para sempre, Zagallo. E os clubes ainda estão se manifestando nas redes sociais. A gente traz outras homenagens para vocês a partir de agora. Olha, começando com o Grêmio. Uma lenda do esporte partiu hoje, mas deixa para todos um legado de conquistas e perseverança. Zagallo, o velho lobo, tetracampeão mundial, único. Um imortal das 4 linhas, um símbolo do futebol brasileiro. Nossa solidariedade à família e amigos, para sempre na história. Está aí a homenagem do Grêmio de Futebol porto-alegrense. O Guarani também postou, olha, o luto do futebol brasileiro também é do Guarani Futebol Clube. Perdemos um dos maiores ícones do esporte mundial, Zagallo, tetracampeão mundial pela seleção. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs dessa lenda da história do futebol. Descanse em paz, velho lobo. O Botafogo também prestou suas homenagens aí por meio das suas redes. Tem o Santa Cruz antes do Botafogo. Ó. Lamentamos profundamente o falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, ícone do futebol brasileiro e tetracampeão mundial. Sua trajetória estará marcada para sempre na história do país. Nossos sentimentos à família e aos admiradores desse grande legado. Agora, o Botafogo, clube pelo qual o Zagallo fez história espetacular, né? Foi um dos grandes jogadores da história e um dos grandes treinadores da história do Botafogo. Obrigado, Zagallo. É com imenso pesar e profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, o nosso Zagallo. O Botafogo lamenta a partida de um dos seus maiores ídolos, campeão como jogador e treinador, com um currículo vitorioso e notável no esporte. Uma verdadeira lenda do futebol brasileiro. Desejamos força aos familiares, amigos e fãs. Seu legado no glorioso e no futebol jamais será esquecido. Descanse em paz, velho lobo. Agora as homenagens que vêm do Santos. O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, uma das maiores lendas que o futebol já conheceu. Zagallo eterno tem 13 letras. O nosso rei Pelé te espera no reino sagrado. Obrigado por tudo, velho lobo. E a imagem que o Santos coloca nas redes sociais é exatamente de Pelé e Zagallo, os dois maiores símbolos do futebol brasileiro. Vão se encontrar agora, né? O time Brasil, né? O COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, também postou, olha só, adeus a uma lenda. Único tetracampeão mundial no futebol, membro do Hall da Fama do COB e um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Mário Jorge Lobo Zagallo morreu na noite desta sexta-feira, dia 5. Seu legado ficará para sempre marcado na história do país. O Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Olímpico do Brasil lamenta profundamente a perda do ex-jogador e deseja sinceras condolências aos familiares, amigos e fãs. Zagallo eterno tem 13 letras. O Maracanã, né, a conta oficial do Maracanã nas redes sociais, diz o seguinte: eterno, nos despedimos do velho lobo, do tetracampeão mundial, de uma das grandes referências do nosso futebol. Fica seu legado e as marcas de tantas conquistas. Obrigado por sempre e, portanto, descanse em paz, Zagallo. Aí, homenagem do Maracanã. A Conmebol, a Confederação de Futebol da América do Sul, também lamentou. Olha só, a Conmebol lamenta o falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, lenda do futebol e único tetracampeão mundial como jogador, técnico e assistente. Condolências aos familiares e amigos do astro brasileiro. Então tá aí, clubes, entidades esportivas prestando as suas homenagens a Mário Jorge Lobo Zagallo.